tema do Alexandre hoje promete, hein? O assunto que ele separou pra gente aqui, Cacá, é o que é inveja e como lidar com a minha e com a do outro. Eu estava falando, Alexandre, que eu fiquei com inveja aqui do Eduardo Barão, da Band News, que está nos Estados Unidos, falando como a vacinação está avançada por lá, que estão até oferecendo na rua já para as pessoas que não vacinaram. E aí eu fiquei pensando que tem gente que fala que existe inveja boa. Esse caso aí é uma inveja boa, mas explica pra gente aí o que é a inveja e como é que a gente pode lidar com isso. Claro, vamos falar sobre a inveja assim. Olha, essa ligação, os supersticiosos podem até achar que essa ligação não deu certo por inveja, viu? Mal olhado. Isso aí. Mal olhado atrapalhou a ligação. Eu vou falar exatamente sobre a questão do mal olhado também, o que isso tem a ver com a inveja. E essa inveja que você traz, né, do Eduardo Barão, de a vacinação nos Estados Unidos está avançada, a gente pode até trocar o nome. Em vez de inveja, a gente pode trocar o nome de admiração. Então, a admiração é quando você olha o outro e a alegria do outro, o sucesso do outro faz com que você queira ter esse sucesso, mas não às custas do outro. Então, nesse caso, a gente pode até fazer uma transformação. Sabe por quê? Porque a ideia da inveja, na verdade, a própria palavra inveja, ela vem de invidere. Videre significa olhar. Então, na questão da inveja tem relação com o olhar do outro, mas não é o olhar de admiração como você teve. No caso da inveja, é um olhar em que você acaba se entristecendo, vejam bem, você se entristece com a alegria do outro. Então, ao invés da alegria do outro te alegrar, isso te trazer sentimentos bons, como, por exemplo, inclusive o próprio amor, a própria admiração e a empatia, na inveja, olha só, a alegria do outro te entristece. Então, é uma relação, portanto, aí de um jogo de olhares. Algumas pessoas acreditam que inveja é você querer o que o outro tem. Na verdade, não. Pode ser um dos efeitos da inveja, você querer o que o outro tem, mas porque você não suporta a alegria do outro. Então, nesse caso aí, seria muito mais admiração pelo Barão do que inveja. Admiração é uma boa definição, que as pessoas até tentam aliviar falando em inveja branca, inveja boa, uma coisa assim. E não é, eu acho que essa definição sua é bem melhor, porque é uma admiração no sentido de falar, olha, eu queria estar no lugar dele, mas não porque você queria tomar o lugar dele, mas apenas e unicamente porque você queria ser tão, digamos, beneficiado ou bem tratado quanto a pessoa está sendo, você não queria tirá-la desse lugar. E a inveja, pelo que você está falando, é quando você torce, inclusive, para tirar alguém do seu lugar e você tomar o lugar dessa pessoa. É mais ou menos por essa linha, não é isso? Perfeito. Na inveja, de fato, a alegria alheia incomoda, te tira do cômodo, mas não é aquele incômodo que faz com que você procure um desenvolvimento pessoal. Por quê? O que acontece? Como eu falei para você, se a inveja tem na sua própria constituição da palavra o olhar do invidere, que significa inveja, o in é em, o videre é olhar, esse olhar é em direção ao outro, não é em direção a você mesmo no sentido de um cuidado de si. É muito mais no olhar do outro em que ele te faz mal por estar alegre, vejam bem. Esse é o grande problema da inveja. E de alguma forma, todos nós sentimos inveja, ou já sentimos inveja, ou temos os riscos de sentir inveja do outro. Então, uma das formas de você evitar ou tentar enfrentar a inveja é justamente trocando a inveja por uma admiração. Então, a alegria do outro não te entristece, mas ela te alegra também. Faz com que você queira esse lugar, não tomando esse lugar, mas você se desenvolvendo nesse lugar. Então, a possibilidade de admiração é interessante. E outra coisa também é você se dedicar aos seus projetos pessoais. Uma pessoa realizada raramente tem inveja, porque ela se ocupa de si. E se ocupar de si não é algo ruim, é algo bom. É um cuidado de si. E esse cuidado de si faz parte da sua saúde mental e a sua inveja diminui, porque você se ocupa de você e, como eu disse, não olha para o outro. Não olha para o outro com esse olhar ruim, né? Agora, existe alguma maneira de a inveja ser, de alguma forma, lógico que a gente está falando em um sentido, num nível ali que seja controlável, mas de ela se tornar algo produtivo no sentido de falar assim, bom, eu invejo aquela pessoa, então eu vou atuar e vou agir e vou tentar chegar ao ponto que aquela pessoa está. E eu quero chegar naquele patamar. Sobre esse aspecto, seria possível, ou ela, a inveja, entendida dessa forma, digamos, de se colocar de uma maneira mais maldosa em relação ao outro, ela é necessariamente ruim?
Olha, você pode, vamos supor, né, ouvintes, a partir dessa entrevista, em detectar a própria inveja. Saber que há uma certa negatividade na inveja, negatividade no sentido de alguém tem que ser anulado, alguém tem que ser negativado, e assim você percebendo isso em você, esse sentimento ruim, porque ele se retroalimenta e só vai fazendo mal a você mesmo, é você querer beber o veneno e esperar que o outro morra, isso é um pouco a inveja. Então você pode detectar esse movimento seu e começar a desenvolver a empatia. A empatia é você até se colocar no lugar dessa pessoa que você inveja e, quem sabe, não passar a admirá-la, enfrentar seu ego, enfrentar toda a sua vaidade, para que você possa transformar essa inveja em algo bom e não prejudicar o outro, não fazer o mal ao outro. Pelo contrário, quem sabe até pedir conselho para o outro, escutar o outro, e talvez esse outro tenha algo para te dizer, porque esse outro provavelmente não tem inveja de você, ele é invejado. Então é importante você ter essa admiração. E por outro lado, se você é alvo da inveja também, muitas pessoas, quando são alvo da inveja, elas se entristecem. Ou seja, o invejoso acaba tendo um certo êxito quando ele consegue fazer com que o outro que está alegre se entristeça. E aí o invejoso coloca o outro que está em sucesso no seu mesmo patamar. Um patamar talvez até mesmo do fracasso ou da tristeza. Então, para que você lide com a inveja do outro, ou em bom português com mal olhado, porque inveja significa olhar, e de fato é um mal olhado, a cultura popular traduz isso muito bem, você pode cuidar e não diminuir a sua alegria. Tentar enfrentar essa inveja no sentido de não corresponder a essa tristeza que se espera de você. Então, a melhor forma de reagir diante de uma inveja é não correspondendo ela ao pé da letra, não pagando na mesma moeda, mas continuando se ocupando de você e não do invejoso. Então, não é algo que você tenha que provar para alguém. Então, essa é uma forma de você também enfrentar o invejoso e a sua própria inveja. A nossa ouvinte Deide aqui, Alexandre, falando, olha a inveja aqui. Uma amiga ficou com raiva, com inveja dela, porque ela conseguiu se vacinar e ela não. Não conseguiu. Não conseguiu o agendamento. Eu tô brincando aqui, eu tô até pensando com ela, talvez o mau olhar da amiga, agora ela tá com dificuldade para a segunda dose, que tá em falta, Cacá. A amiga ficou com inveja, que uma conseguiu e outra não. E o Moisés está falando aqui também, ele falou que tem raiva daquela inveja, que você compra uma coisa e a pessoa fala: um dia eu vou ter isso também, ou então, isso aí não presta não, quando você compra alguma coisa. São aqueles casos típicos, assim, do mal olhado, né, Alexandre? Cuidado de ter inveja com o seu amigo ou mal olhado com o seu amigo, porque vai que o seu mal olhado cola e depois vai se sentir culpado, hein? Verdade. Alexandre, muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, que você tenha uma semana sem maus olhados, sem invejas aí na sua vida, e a gente se fala semana que vem. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser me achar nas redes sociais é Alexandre Brito e meu telefone 999431968. Tchau. Alexandre, antes você ir, repete o número, porque muita gente acaba não tendo tempo de anotar. Você pode repetir o seu número novamente? Nas redes sociais eu estou como Alexandre Brito e o meu celular é WhatsApp 999431968. Maravilha. Boa semana, Alexandre.